Meus queridos amigos e amigas, hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta 570 até a pergunta 573, onde Allan Kardec pergunta sobre a questão das missões dos espíritos. Na pergunta 570, Allan Kardec perguntou: os espíritos percebem sempre as finalidades que lhes compete executar? E os espíritos responderam: não. Muitos há que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Então, meus amigos e minhas amigas, inicialmente somos convidados a entender que nem todos os espíritos têm plena consciência das finalidades das missões que executam. Existem aqueles que são instrumentos cegos, atuando sem o conhecimento exato do objetivo final. Essa atuação, muitas vezes automática, não diminui a importância do trabalho realizado, mas nos leva a refletir sobre os diferentes níveis de consciência e elevação espiritual. Espíritos que, por sua condição evolutiva, ainda não possuem clareza do propósito superior de suas ações. Espíritos mais elevados que atuam com total conhecimento dos desígnios divinos. E na pergunta 571, Allan Kardec perguntou: só os espíritos elevados desempenham missões? E os espíritos responderam: a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma perfeita missão, se bem que diferente da missão de um general. Então, meus irmãos e minhas irmãs, os espíritos elevados desempenham missões proporcionais às suas capacidades e grau de evolução. Assim percebemos a justiça e a sabedoria divina, que atribui missões de acordo com as aptidões de cada espírito. Assim como na vida material, onde cada indivíduo desempenha funções de acordo com suas capacidades, o mesmo se dá no plano espiritual. Desde o estafeta que leva uma mensagem até o general que lidera um exército, todos desempenham missões de acordo com suas habilidades. Deus, na sua infinita justiça, confere a cada espírito uma missão compatível com suas capacidades, jamais sobrecarregando além do que podem suportar. E na pergunta 572, Allan Kardec perguntou: a missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? E os espíritos responderam: ele a pede, e feliz se considera se a obtém. Então, a missão de um espírito não é imposta. Ao contrário, é um pedido. O espírito consciente do valor de uma missão anseia por ela, pois é através dessa tarefa que encontra a oportunidade de crescimento e de contribuição para o bem comum. O espírito, ao pedir uma missão, exerce seu livre-arbítrio, mas também assume uma responsabilidade. A felicidade do espírito está diretamente ligada ao cumprimento fiel da missão que escolheu. E na pergunta 572A, Allan Kardec perguntou: pode a mesma missão ser pedida por muitos espíritos? E os espíritos responderam: sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, muitos espíritos podem pedir a mesma missão, mas nem todos são aceitos, mostrando que as missões são distribuídas conforme a necessidade e a capacidade de execução. E na pergunta 573, Allan Kardec perguntou aos espíritos: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E eles responderam: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou que instrui. Tudo na natureza se encadeia, ao mesmo tempo em que o espírito se purifica pela encarnação. Dessa forma, colabora para a execução dos desígnios da providência. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia, ao mesmo tempo em que o espírito se purifica pela encarnação. Dessa forma, colabora para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, meus amigos e minhas amigas, quando falamos das missões dos espíritos encarnados,
entramos em um campo vasto e de extrema relevância para o nosso cotidiano. Cada espírito encarnado tem uma missão, seja ele instrutiva, de progresso ou de melhoria das instituições. As missões podem ser amplas, como governar uma nação, ou específicas, como cultivar a terra. Em ambos os casos, o espírito está colaborando para os desígnios da providência. Cada missão, por mais simples que pareça, é parte de um grande encadeamento universal. Desde a tarefa mais humilde até a mais grandiosa, todas colaboram para o progresso da humanidade e a execução dos planos divinos. Nesta reflexão, percebemos que as missões dos espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, são manifestações do amor e da sabedoria de Deus. Cada um de nós busca compreender nossa missão individual, executá-la com dedicação e humildade, e assim colaborar para o progresso da humanidade. Em nossa jornada, sejamos conscientes da importância de nossos atos e da responsabilidade que assumimos ao aceitar nossa missão. Que possamos todos, cada um em sua missão, trabalhar pelo bem comum e pelo aperfeiçoamento de nossas almas, caminhando sempre na luz e na direção do Pai Celestial. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.